Sejam bem-vindos ao nosso curso História do Cristianismo e do Espiritismo. Hoje nós vamos estudar Jesus, Ressurreição. Para nós, é muito difícil imaginar o impacto da morte de Jesus em seus discípulos. Aqueles que havia pouco tempo acreditavam andar na companhia daquele que viria a libertar seu povo do jugo romano e implantar o reino de Deus que ele anunciava, agora estavam todos fugindo amedrontados. A crucificação de Jesus, ela não representava apenas a morte de Jesus, mas também a morte da sua mensagem e do seu projeto de reino de Deus. Mas pouco tempo depois, esses mesmos seguidores voltam para Jerusalém e se reúnem em nome daquele que havia sido brutalmente executado para anunciar que, ao invés de ter sido eliminado, Jesus estava vivo. Nós vimos nas aulas anteriores que nos tempos de Jesus havia outros profetas como ele, havia outros milagreiros, havia outros taumaturgos do mesmo jeito que ele. Nós vimos também que sua mensagem foi o que levou à morte, que provocou a sua execução. Diante de tudo isso, de tudo que nós já estudamos, o que fez com que ele se tornasse o protagonista de uma das religiões mais importantes do mundo e não se tornasse apenas mais um profeta apocalíptico fracassado, como tantos outros que conviveram com Jesus em seu tempo? A resposta dada pela maioria dos estudiosos é essa: a afirmação de que ele ressuscitou. A crença na ressurreição de Jesus mudou tudo. Sem ela, Jesus teria certamente sido apenas mais um profeta apocalíptico fracassado. No entanto, para eles, a única certeza é a historicidade da crença e não da ressurreição em si. E por que eles se debatem tanto com relação à historicidade da ressurreição? Porque de todas as passagens que chegaram para nós sobre a vida de Jesus, a ressurreição é para os historiadores talvez a mais complexa. Primeiro, porque ela se baseia num milagre, e depois porque as fontes são muito frágeis. Para que a gente consiga entender as pedras soltas por onde os historiadores caminham, vamos analisar a questão das fontes. Como fontes, nós temos textos cristãos e textos não cristãos. Vamos começar pelos textos não cristãos a respeito da ressurreição de Jesus. Por volta dessa época, viveu Jesus, um homem sábio, se é que se deve chamá-lo de homem, pois ele realizou feitos surpreendentes e era um mestre de pessoas que aceitam a verdade de bom grado. Conquistou a simpatia de muitos judeus e de muitos gregos. Ele era o Messias. Quando Pilatos, depois de ouvir as acusações feitas contra ele por homens de mais alta posição entre nós, condenou-o à cruz, aqueles que foram os primeiros a amá-lo não abandonaram a afeição que sentiam por ele. No terceiro dia, reapareceu diante deles de volta à vida, pois os profetas de Deus tinham previsto isso, além de outras coisas maravilhosas a seu respeito. E a tribo dos cristãos, que recebeu esse nome por sua causa, não desapareceu até hoje. Flávio Josefo, Antiguidades, 1863. A fonte judaica é Flávio Josefo, já citado em nossas aulas anteriores. Essa citação também é muito referenciada no estudo de Jesus histórico. O problema desse relato é que ele é cristão demais para ser judeu. Ele afirma crenças cristãs que só um fiel cristão seria capaz de escrever. De acordo com John Dominic Crossan, um dos estudiosos mais renomados de Jesus histórico, as obras de Josefo foram preservadas e copiadas por editores cristãos, que seriam os responsáveis por esses acréscimos. Segundo a análise do pesquisador, o trecho, sem as inserções cristãs, ficaria mais ou menos assim. Por volta dessa época, viveu Jesus, um homem sábio, pois ele realizou feitos surpreendentes e era um mestre de pessoas que aceitam a verdade de bom grado. Conquistou a simpatia de muitos judeus e de muitos gregos. Quando Pilatos, depois de ouvir as acusações feitas por ele,
por homens da mais alta posição entre nós, condenou-o à cruz, aqueles que foram os primeiros a amá-lo não abandonaram a afeição que sentiam por ele, e a tribo dos cristãos, que recebeu esse nome por sua causa, não desapareceu até hoje. O texto sem esses acréscimos claramente cristãos fica muito mais neutro. Era dessa forma que Jesus e o cristianismo primitivo eram vistos por um judeu romano da época. Mesmo com a retirada dos trechos de autoria duvidosa, ele admite a existência dos cristãos e daquele que lhes deu o nome. Outra fonte não cristã, dessa vez romana, é Cornélio Tácito, narrando um boato da época que culpava o imperador Nero pelo incêndio em Roma no ano de 64 da Era Comum. Assim, para desmentir o boato, Nero encontrou novos culpados, que puniu com requintes de crueldade. Tratava-se de uma classe de homens odiados pelos seus vícios, que o povo chamava de cristão. Cristos, o homem que deu origem a este nome, foi condenado à morte durante o reinado de Tibério por decreto do procurador Pôncio Pilatos. Com isso, essa superstição perniciosa foi temporariamente debelada, mas logo reapareceu com toda a força, não apenas na Judéia, local de origem da doença, mas também na própria capital, onde tudo o que há de horrível e vergonhoso neste mundo se reúne e encontra alguma popularidade. Cornélio Tácito, Anais 15:44. Ainda segundo Crossan, apesar da diferença no tom e na linguagem, nós temos ali Flávio Joséfo mais neutro, sem arrumar encrenca com os cristãos, até porque na época em que os textos de Flávio Joséfo foram escritos, havia cristãos em posições elevadas na sociedade, né? Em contrapartida com esse texto absolutamente ácido do Cornélio Tácito contra os cristãos, mesmo com essas diferenças, os dois trechos estão em estreita concordância, segundo Crossan. Mesmo sem citarem a ressurreição, os dois deixam claro que tinha um movimento na Judéia que, apesar do seu fundador ter sido executado sob Pôncio Pilatos, não se interrompeu. Ao contrário, ele alcançou Roma. Ele chegou até a capital. Dos dois testemunhos, nos resta a pergunta: como que isso aconteceu? Como é que essa seita, como é que, nas palavras aqui do Cornélio Tácito, como é que essa doença surgida na Galileia, na Judéia, chegou até a capital Roma? Para isso a gente vai tentar buscar resposta, assim como os historiadores fazem, para as fontes cristãs. A narrativa da ressurreição está contida nos 4 evangelhos. No Evangelho de Mateus, a gente encontra no capítulo 28, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e no Evangelho de João, capítulos 20 e 21. O que é interessante notar em cada um desses evangelhos é que todos eles discordam em quase todos os detalhes narrados sobre a ressurreição de Jesus. E todas essas diferenças são completamente incompatíveis. Isso deixa inviável qualquer tentativa, e muitos já tentaram, de tentar harmonizar essas narrativas em busca de um ponto comum. Elas são muito diferentes. Existem alguns trechos dos evangelhos, nós já tivemos a oportunidade de analisar em aulas anteriores, em que há diferenças de detalhes, há algumas questões que as fazem diferentes nas narrativas. Mas as narrativas da ressurreição são muito diferentes. Um exemplo disso é o fato de as mulheres encontrarem pessoas diferentes quando elas encontram o túmulo de Jesus vazio. Em Marcos, elas encontram um homem. Em Lucas, 2 homens. Em Mateus, encontram um anjo. Uma das soluções que costumeiramente é dada é que, na verdade, elas teriam encontrado 2 anjos no túmulo. Qual que é a justificativa que se dá? O fato de Mateus citar um anjo não nega a possibilidade de haver mais de um. Marcos e Lucas teriam confundido anjos com homens. Tudo certo. Salvo que a solução que se dá cria um novo texto evangélico. Nenhum deles cita a existência de 2 anjos.
Outro exemplo que é bem difícil de conciliar, a gente vai encontrar em Mateus. Os discípulos são instruídos para ir a Galiléia, uma vez que lá que vão encontrar com Jesus, está no capítulo 28, versículo 7. Já em Lucas, capítulo 24, versículo 13, os discípulos não são mandados para Galiléia. E como não são mandados para Galiléia, eles permanecem em Jerusalém. E é em Jerusalém que eles vão encontrar com Jesus. Nesse momento, Jesus instrui justamente para que deixem a cidade, que, aliás, ao contrário, Jesus instrui que eles não deixem a cidade até que eles recebam o poder do Espírito Santo, que vai acontecer dali a 40 dias, e a gente vai ver isso numa aula próxima. Depois disso, ele conduz os apóstolos para Betânia, dá as últimas instruções para os seus seguidores e parte. Ele deixa os seus discípulos. Isso é capítulo 24, versículo 53. As divergências não aparecem só nos detalhes, mas no desenrolar dos fatos, o que prejudica a busca por elementos históricos e deixa a vida dos historiadores muito mais difícil. Como nós já vimos nas aulas anteriores, os textos evangélicos não são os textos mais antigos que temos no Novo Testamento. Temos mais antigo no Novo Testamento as cartas de Paulo, que são uma outra fonte buscada pelos estudiosos. Por serem os textos mais antigos, talvez tenham as pistas também mais originais sobre a crença na ressurreição de Jesus. E ela é um tema recorrente nas 7 cartas que os estudiosos entendem como atribuíveis a Paulo. Nós vamos estudar ainda esse detalhe quando a gente for estudar as epístolas e vamos discutir as epístolas que são atribuíveis a Paulo ou que não são atribuídas a Paulo. Mas não vamos adiantar os assuntos. O texto mais emblemático de Paulo sobre a ressurreição a gente encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Diferente do que se costuma dizer, nesse texto, Paulo não tenta convencer os leitores de que Jesus ressuscitou. Ele já parte do princípio que isso aconteceu, de que é um fato conhecido e aceito para o público para quem ele está se dirigindo. E porque Cristo ressuscitou, também os crentes em Cristo ressuscitarão no último dia, no dia do julgamento. E ele faz isso para responder aos opositores dos cristãos que estão apontando que os cristãos estão sendo martirizados, estão morrendo, seja por idade, seja pelo motivo que for, e não estão ressuscitando. Para tocar nesse assunto com os coríntios, ele vai citar uma confissão de fé que já devia ser conhecida por eles e que possivelmente ele deve ter usado essa fórmula quando converteu essa comunidade, que, segundo os estudiosos, deve ter acontecido por volta do ano 45 ao ano 50. Então é uma tradição de cerca de 20 anos, 25 anos após a morte de Jesus. É uma tradição antiga e ela deve remontar a antes, se ele usou essa passagem nessa época para a conversão da comunidade, certamente essa já era uma tradição que circulava nos meios cristãos há algum tempo. Importante ressaltar que nessa passagem que a gente vai ver, que é o que Paulo cita, ele indica que ele não concebeu essa declaração não é original dele, mas que ele a recebeu. Então, mais um indício de que se trata de uma tradição já difundida na igreja. A passagem é essa aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 8. Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu a mim como a um abortivo. Essa passagem não é o credo na ressurreição em si, mas esse credo ele está embutido nas palavras de Paulo. Não é só nessa passagem que a gente encontra esse tipo de situação. Os estudiosos eles estabeleceram alguns critérios que permitem a gente identificar esse tipo de ocorrência nos textos do Novo Testamento.
Os critérios que eles estabeleceram, por exemplo, são o fato de que eles tendem a ser construídos num estilo mais rígido. São afirmações mais concisas, são frases pequenas, são sentenças pequenas, com palavras e formas gramaticais que geralmente não são do vocabulário do autor, não são muito usadas por ele. No nosso caso aqui, a gente está analisando um texto de Paulo. Por exemplo, a gente não vai encontrar em nenhum outro texto de Paulo a expressão segundo as Escrituras. E em nenhum outro lugar a gente vai ouvir o termo os 12, como a gente encontra no versículo 5. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Esse termo para se referir aos apóstolos não era usado por Paulo, costumeiramente, o que indica que nesse momento ele está usando uma fórmula já conhecida, que não provém dele, como ele mesmo indica. Segundo a análise do trecho que a gente reproduziu agora, que a gente leu, parte seria esse credo tradicional, parte seriam comentários de Paulo. O que os estudiosos costumam dizer é que o credo corresponde aos versículos 3 ao versículo 5. Por isso que eu mantive os versículos aí na transcrição para facilitar a identificação. Então, para os estudiosos, os versículos 3 a 5 seriam o credo original que está sendo citado por Paulo. Para facilitar a identificação desse trecho específico, os estudiosos costumam organizar esses versículos da seguinte maneira. Então aqui temos do 3 ao 5, e eles dividem essa passagem em dois grandes blocos. O bloco A e o bloco B, sendo que o bloco A, que eu destaquei aqui em azul para a gente ver, nós estamos falando sobre a morte de Jesus, e o bloco B, a gente está falando sobre a ressurreição de Jesus. Ele segue um padrão. Se vocês observarem aqui, a gente vai perceber que primeiro, na linha 1, a gente tem a afirmação do fato. Então, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Na sequência, a gente tem, na linha 2, uma análise teológica do fato que ele narrou. Então, Cristo morreu por nossos pecados. No bloco B, Cristo ressuscitou no terceiro dia. São duas afirmações teológicas a respeito da afirmação fática feita anteriormente. Em seguida, ele vai fazer uma afirmação de conformidade com as Escrituras. Então, lá na linha 3, a gente tem nos dois blocos, de acordo com as Escrituras, de acordo com as Escrituras. E a linha 4, ele traz uma evidência física da afirmação do fato que ele fez na linha 1. E foi sepultado, no caso do Cristo morreu, e apareceu para Cefas, no caso do Cristo ressuscitou. Então nós temos um credo aqui que nos traz uma fórmula de se transmitir o conhecimento da morte e da ressurreição. Da morte, Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras e foi sepultado. Sobre a ressurreição, Cristo ressuscitou no terceiro dia de acordo com as Escrituras e apareceu a Cefas. A partir dessa reconstrução aqui, os estudiosos viajam. Eles fazem diversas análises e chegam a diversas conclusões que são bastante interessantes. Vamos ver algumas delas a partir de agora. Se a gente entender e concordar que a segunda afirmação, o que a gente tem aqui na linha 2, são fórmulas teológicas, então o terceiro dia pode não ser um fato histórico. Como se acredita que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, esse terceiro dia pode não ser histórico. Quando a gente vai buscar isso no relato dos evangelistas, a gente percebe que eles não afirmam que Jesus ressuscitou no terceiro dia, mas que as mulheres encontraram o túmulo vazio no terceiro dia pela manhã. Ele pode ter ressuscitado horas depois do sepultamento, ele pode ter ressuscitado no sábado, ele pode ter ressuscitado no domingo. Mas não há nenhuma afirmação nos relatos evangélicos de quando Jesus ressuscitou. A gente só encontra o relato de quando o corpo foi dada a falta do corpo de Jesus. Então, partindo do princípio de que estava de acordo com as Escrituras, então, no terceiro dia seria uma questão teológica e não histórica, alguns especialistas vão buscar na Bíblia hebraica o que eles estavam tentando cumprir ao dizer que Jesus teria ressuscitado no terceiro dia. Para alguns, a passagem está tentando cumprir o que dizia o profeta Oséias. Oséias capítulo 6, versículo 2.
depois de 2 dias nos fará reviver, no terceiro dia nos levantará, e nós viveremos em sua presença. Tem uma outra corrente de estudiosos que não vai buscar, não justifica em Oséias a questão teológica do terceiro dia, mas vai buscar como referência o livro de Jonas. Jonas, a história de Jonas é que ele teria ficado na barriga de um peixe grande por 3 dias e 3 noites, quando então, de tanto suplicar a Yahvé, ele é expelido por esse peixe grande, que no imaginário popular é uma baleia, mas ele é tratado nos textos bíblicos como um peixe grande, e que isso, num sentido simbólico, é como se Jonas tivesse voltado à vida. Então, os estudiosos veem que 3 dias e 3 noites depois, Jonas volta à vida, se cumpre a escritura de Jesus aqui, e se cumpre por quê? Porque no Evangelho de Mateus existe uma passagem onde Jesus compararia sua morte e a sua ressurreição aos sinais de Jonas, que é essa passagem aqui, que está em Mateus capítulo 12, versículos 39 e 40. Ele replicou: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Seja para cumprir Oséias, ou seja para cumprir Jonas, a importância do terceiro dia, para quem acredita que o terceiro dia é uma questão teológica e não histórica, é para se dizer, para se provar que as escrituras foram cumpridas e que tudo teria ocorrido conforme os planos de Deus. Outro ponto interessante que os estudiosos trazem é naquela quarta seção do credo, quanto à prova tangível da afirmação do fato. Na parte da ressurreição, ele nomeia uma testemunha, que lhe apareceu para Cefas, que é o Pedro, né? Cefas também era como Pedro era chamado. Só que na parte do sepultamento não tem indicação nenhuma que cite José de Arimateia, como pela tradição se costuma atribuir, a quem se costuma atribuir o sepultamento de Jesus. Não há qualquer menção em Paulo ao sepultamento de Jesus, consequentemente, também ele não cita José de Arimateia. Não tem José de Arimateia em nenhuma das cartas de Paulo. Com base nisso, os estudiosos acreditam que essa tradição do sepultamento de Jesus ela é posterior aos escritos do apóstolo dos gentios. E essa questão do sepultamento, nós vamos já entrar nela, ela vai ser muito importante no combate a algumas heresias que já começavam a surgir dentro da igreja nascente. Outra questão interessante que a gente pode observar aqui nessa separação que fazem os estudiosos é que Paulo tenta fazer uma lista exaustiva de para quem Jesus apareceu depois de ressuscitar, indicando que ele foi o último a quem Jesus teria aparecido. O que é curioso é que não tem mulheres na relação de Paulo, que contraria o que tem nos evangelhos, sendo que em Mateus e em João são as mulheres que veem primeiro Jesus ressuscitado. E no texto de Paulo, as mulheres não são citadas. Outra questão é que Paulo não fala nada sobre o sepulcro vazio. Como a gente acabou de ver na questão do José de Arimateia, ele vai falar apenas das aparições de Jesus. Isso chama a atenção dos estudiosos porque em Marcos a gente encontra o contrário. O texto traz a informação do túmulo vazio, mas Marcos não faz nenhuma citação com relação às aparições de Jesus. Com base nisso, eles identificam 2 conjuntos de tradições, a do túmulo vazio e das aparições, que teriam surgido de forma independente uma da outra. Então existe uma tradição com relação ao fato de terem encontrado o túmulo vazio, e existe outra questão, outra tradição com relação às aparições de Jesus. E elas, possivelmente, com essa ausência e com essa diferença entre os textos antigos, né, o evangelho mais antigo e as cartas de Paulo, que são os textos mais antigos do Novo Testamento, indicariam que essas tradições não caminhavam juntas. E que, de tanto ser recontadas, elas devem ter sido reunidas mais tarde numa tradição só. A gente vai encontrar essa tradição reunida em Mateus e em Lucas. Aqueles que se apoiam no texto de Paulo com relação
para fazer essa distinção entre as duas tradições, não reconhecem nem a historicidade de qualquer sepultamento feito nem só por José de Arimateia, como também indicam que Jesus não teve um sepultamento. Eles se apoiam não só nos textos de Paulo, mas nas próprias práticas romanas de crucificação. O fundamento principal de uma crucificação era torturar e humilhar o executado o máximo possível, para desestimular atividades subversivas. A crucificação era uma pena para aqueles que se levantavam contra Roma. E parte da degradação que era feita para esse ser, para essa pessoa, para esse condenado, era que o seu corpo fosse deixado na cruz depois da morte, para que os animais que se alimentam de cadáveres dessem um fim no seu corpo. Temos inúmeras fontes históricas sobre a crucificação romana, inclusive indicando que o corpo dos criminosos executados geralmente eram jogados numa vala comum, depois de terem sido o que sobrou da alimentação dos animais. Eles jogavam os corpos, o resto dos cadáveres, numa vala comum. Embora possa parecer que a gente está tratando de tema que a gente já viu em aulas passadas, justamente na aula anterior, né, sobre a questão da morte e o sepultamento de Jesus, essa questão do sepultamento é muito importante, porque, como eu falei agora, a gente, para que tenha um sepulcro vazio, é preciso que tenha tido primeiro um sepulcro, né? E essa ausência de sepulcro, ou a existência do sepulcro vazio, já despertou as mais variadas formas e as mais variadas explicações, né? Por que o túmulo estava vazio? Como que isso aconteceu? Se eu não posso acreditar que houve um milagre, porque parte-se do princípio que o milagre não existe, como é que eu explicaria, se eu creio, mesmo como historiador, de que o corpo de Jesus desapareceu? Quais são as possibilidades do sumiço do corpo de Jesus? Geza Vermes ele vai trazer uma lista dessas para nós. A primeira delas é que o corpo teria sido removido por alguém que não era ligado a Jesus, como alguém que era responsável por cuidar da área dos túmulos. Como o sepultamento de Jesus foi feito às pressas, eles alegam que é muito provável que Jesus tenha sido colocado no primeiro túmulo que encontraram vazio e que talvez já tivesse até dono. E que no dia seguinte, ou na primeira oportunidade que teve, alguém que cuidava dos túmulos teria removido o corpo de Jesus e colocado num túmulo apropriado, ainda sem dono. Seria inclusive o tal do jardineiro com o qual Maria Madalena teria confundido Jesus quando ele aparece para ela, numa das passagens evangélicas. Outra explicação que eles dão é que o corpo pode ter sido retirado por um dos seus discípulos, para forçar o cumprimento das profecias de que Jesus ressuscitaria. Um discípulo foi lá e retirou o corpo de Jesus e deu um fim nele, para que a crença da ressurreição não ficasse maculada. Outra alternativa é que o túmulo vazio não era o de Jesus. As mulheres que foram derramar os óleos e preparar o corpo, mesmo que tardiamente, de Jesus na sepultura, se confundiram, erraram o túmulo e encontraram um túmulo vazio e imaginaram que fosse o de Jesus. Segundo essa crença, Jesus continua lá enterrado, mas as pessoas imaginaram que ele tivesse ressurgido. E a última que ele elenca é que Jesus teria sido enterrado vivo. Ele não teria morrido, mas depois de todo o sofrimento, é como se ele tivesse entrado em coma, acordado no túmulo e fugido. Mas é muito difícil de acreditar que depois de todo o sofrimento físico que ele passou, ele não tivesse de fato morrido. E sobrevivido, ele acorda no túmulo, empurra uma pedra e foge. A única questão que a gente não pode perder de vista é que, apesar de algumas dessas possibilidades parecerem absurdas, por trás dela temos pesquisadores renomados. O motivo de terem feito afirmações tão ruins é que, para eles, a alternativa que sobrava era ainda pior: é acreditar que houve um milagre realizado por Deus. Os que defendem a possibilidade do túmulo vazio costumam usar um dos critérios que a gente já estudou e que a gente já usou em aulas e em atividades passadas, na análise da historicidade de Jesus, que é o critério do constrangimento. Segundo eles, o fato de mulheres terem achado o túmulo vazio
visto que mulheres não eram consideradas confiáveis e o seu testemunho geralmente não era aceito, provaria que o relato tem chances reais de serem verdadeiros. No entanto, alguns historiadores, como Bart Ehrman, dizem que essa teoria não se sustenta. Para ele, era natural que mulheres fossem as primeiras a visitar o túmulo, porque cabia geralmente a elas o trabalho de preparar os corpos. Outro argumento é o de que, segundo as fontes primitivas, os homens tinham fugido. A gente encontra isso nos textos evangélicos, né? Que quando Jesus foi preso, eles fugiram. E as mulheres teriam acompanhado toda a via crucis de Jesus, todo o seu sofrimento até o fim. Então só teria sobrado as mulheres mesmo para fazerem esse trabalho. O fato é que a narrativa do túmulo vazio ela é fundamental para sustentar que a ressurreição de Jesus aconteceu com o seu corpo físico. Esse argumento foi muito importante para derrubar a crença que alguns grupos cristãos já estavam começando a levantar que Jesus teria ressuscitado em espírito. Falei agora há pouco sobre o surgimento de algumas heresias dentro do movimento. Nós vamos estudar heresias no momento oportuno, mas como nós já estamos vendo a questão do túmulo vazio, já fiquem com essa informação porque ela vai ser muito útil para vocês quando estivermos estudando as heresias dentro da Igreja Nascente. Essa disputa ideológica ela vai ficar clara para a gente quando a gente faz a leitura dos evangelhos. Quanto mais recente é o texto evangélico, maior é a demonstração que quem escreveu o texto tenta fazer de que Jesus voltou à vida no seu próprio corpo. Em Marcos, o mais antigo desses textos, fica claro que a ressurreição aconteceu com o corpo porque ele já diz que o túmulo ficou vazio. Em Mateus, Jesus aparece para os seus discípulos permitindo que alguns o toquem. Então, não só o corpo sumiu, como Jesus aparece e permite que os discípulos toquem seu corpo. Em Lucas, ele fala que ele possui carne e ossos, manda que o toquem e ainda come na frente dos discípulos. Em João, sempre o exagerado João, Jesus não só come, como ele prepara a refeição e quando um deles duvida, pede que coloque o dedo nas suas chagas. Todas essas análises que nós vimos aqui, até este momento, são especulações ou deduções feitas com os historiadores com base nessas fontes frágeis que chegaram até nós sobre Jesus histórico. No entanto, eles costumam dizer que 3 coisas sobre a ressurreição de Jesus podem ser afirmadas com um certo grau de certeza. Eu sempre gosto da afirmação que o Jesus histórico é um quebra-cabeça do qual nos chegaram algumas peças. E com base nessas peças, a gente tenta deduzir como é a imagem total do quebra-cabeça. Essa é uma afirmação da Karen Armstrong. E ela é muito pertinente quando a gente está fazendo estudo do Jesus histórico. Então, os historiadores eles costumam dizer que 3 coisas nós podemos afirmar com relação à ressurreição de Jesus. Alguns discípulos não duvidavam da ressurreição de Jesus. Para muitos dos seguidores de Jesus, Deus havia feito um grande milagre. Ele trouxe de volta Jesus para a vida num corpo imortal. Era o corpo físico, mas um corpo glorioso. E Jesus, com esse corpo, seu próprio corpo, glorioso, foi exaltado aos céus por Deus, de onde passou a reinar junto com o Pai, cuja propaganda ele fazia antes da sua morte. Não se pode afirmar que todos os seguidores acreditavam, porque além das fontes frágeis que a gente já comentou, também comentamos agora sobre as discordâncias da ressurreição física ou espiritual entre alguns grupos de seguidores. Outra afirmação que os historiadores costumam dizer ser verídica é que alguns discípulos tiveram visões de Jesus. O que reforça a teoria de que a tradição do túmulo vazio e das aparições são independentes é o que fundamenta a fé dos discípulos na ressurreição. A descoberta do túmulo vazio não produziu fé nos discípulos. Quando a gente vai analisar os textos do Novo Testamento, o simples fato do corpo de Jesus ter desaparecido não foi o que provocou a fé nos discípulos de que Jesus tinha ressuscitado.
A gente encontra em Lucas que é somente quando Jesus aparece aos discípulos que eles creem na sua ressurreição. Em João, Maria Madalena, quando percebe que o corpo de Jesus não está lá, fica confusa. Ela não crê que Jesus ressuscitou. Logo de cara, ela pensa que o corpo foi levado para um lugar diferente. Ela só vai acreditar quando Jesus aparece e ainda ela leva um tempo para entender que é Jesus que está ali. Além do credo que a gente viu agora há pouco na carta de Paulo aos Coríntios, que não faz menção nenhuma ao túmulo vazio. Isso também, como é um texto antigo, não era um dos argumentos usados na pregação dos cristãos para os cristãos ou para a conversão dos gentios na época. Paulo não cita. E por falar em Paulo, ele vai passar a acreditar em Jesus também por ter tido uma visão, e não pela narrativa que ele já tinha ouvido do túmulo vazio de Jesus. E aqui começa uma discussão acalorada entre os pesquisadores. Visões podem ser consideradas como fatos históricos? A gente não pode ignorar que muitos desses pesquisadores são cristãos e tendem a atribuir veracidade às visões relatadas pelos discípulos. Do outro lado, a gente tem os historiadores que atribuem essas visões a efeitos psicológicos ou a sugestões movidas pela fé. Estejam de um lado ou de outro, todos eles concordam. Aqueles seguidores de Jesus experimentaram visões de seu mestre retornado à vida, sejam elas de caráter psicológico ou de alguma maneira metafísico, eles tiveram visões. O que é curioso aqui é que, apesar da concordância dos historiadores quanto à ocorrência das visões, a gente encontra uma situação muito peculiar no Novo Testamento. Fora o Evangelho de Marcos, que não trata das visões de Jesus, Mateus, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, a gente vê que Jesus aparece, mas ainda assim, mesmo diante da visão de Jesus, alguns discípulos duvidam. A gente vê isso em Mateus, no capítulo 28, versículo 17. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Em Lucas, no capítulo 24, além de duvidar da visão das mulheres quando Jesus aparece, ele tem que provar que não é um espírito, pedindo para que toquem nele, e se não bastasse, ele vai lá e come um pedaço de peixe assado, e só então que aqueles que presenciam a manifestação de Jesus se convencem. Em João também aparece descrença na narração da Maria Madalena. Jesus, quando aparece, também tem que mostrar as feridas, além daquele famoso relato envolvendo o descrente Tomé. A gente também vai voltar a falar de Tomé nas próximas aulas, que é também um assunto bastante controverso. Mas a cereja do bolo da descrença é o que a gente encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. 40 dias e muitas provas. O Bart Ehrman sugere, como solução para essa questão, eles viam e não acreditavam, fica estranho diante desse contexto todo. Ele vai sugerir como uma solução possível para isso a possibilidade de que, na verdade, poucas pessoas de fato tenham tido visões do Jesus ressuscitado. Entre eles, ele imagina e ele cita que estariam Pedro, Paulo e Maria Madalena. A maioria do que lhes eram próximos acreditaram neles e passaram a acreditar em Jesus ressuscitado, mas é possível que alguns desses discípulos originais não tenham nem acreditado neles, o que teria dado origem a essa tradição de dúvidas que a gente encontra nos textos evangélicos. E à medida que essas narrativas sobre as aparições de Jesus foram contadas, recontadas, aumentadas, inventadas, enfeitadas, e isso fez com que, em poucos anos, provavelmente se dissesse que todos os discípulos tinham visto Jesus, assim como pessoas de fora do círculo próximo dele, não só os apóstolos, mas também outras pessoas, né? E o terceiro ponto que os historiadores costumam afirmar sobre a ressurreição de Jesus é o efeito que a fé dos discípulos de Jesus na ressurreição teve na comunidade. A crença na ressurreição de Jesus mudou completamente a forma como seus seguidores encaravam Jesus. Eles conheciam o Rabi,
conheciam o pregador carismático, alguém humano como eles, criado como eles, que pisava o mesmo chão que eles. Mas quando os discípulos passaram a crer que Deus tinha ressuscitado Jesus, a coisa mudou. Inclusive, eles não associavam a ressurreição de Jesus às demais ressurreições que eles conheciam da Bíblia hebraica e nem com aqueles milagres que o próprio Jesus tinha realizado de trazer à vida pessoas que, pelo menos aparentemente, estavam mortas. Eles acreditavam que Jesus tinha voltado à vida, mas não vivia mais como eles. Ele não estava mais em lugar nenhum. Ele não retornou às suas pregações, ele não retornou às suas atividades normais. Isso fez com que eles acreditassem que Jesus tinha sido exaltado aos céus junto do Pai que ele tanto falava e que o tinha trazido de volta. Deus tinha feito com Jesus o que não tinha feito com nenhum humano até então. E mesmo depois disso, né? E foi com base nessa crença que os seguidores relataram suas aparições. Na verdade, por ter separado Jesus naquele momento, essa separação, segundo os estudiosos, é provável que tenha criado as narrativas também das aparições de Jesus. E não só a questão das narrativas. Com base nessa teoria, alguns especialistas afirmam que todo o texto evangélico, todos os evangelhos, escritos décadas depois de que essas crenças já estavam consolidadas nas comunidades, esses textos teriam sido compostos considerando a condição extraordinária de Jesus. Então, todos os fenômenos extraordinários realizados por Jesus, os milagres, como a transfiguração, as curas, o caminhar pelas águas, estariam baseados nessa visão fantástica de que eles tinham de Jesus, que para eles já era alguém separado pelo que Deus tinha feito com ele. A fé na ressurreição, o fato é, né, que a fé na ressurreição transformou a vida dos seus seguidores para sempre. E a gente vê em Paulo a fala definitiva do impacto que essa crença teve na formulação do crer dessa igreja que estava nascendo. A gente vai encontrar na primeira carta aos Coríntios também, capítulo 15, versículos 12 a 14. Ora, se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. Para os seguidores de Jesus, a ressurreição é a reação de Deus que confirma Jesus, desautorizando os que o condenaram à morte infame na cruz. A morte na cruz era um problema que os discípulos tinham que resolver. A morte na cruz para um judeu era a morte mais infamante, era a pior de todas as formas de se morrer. E a morte de Jesus passa a ser de vergonha a salvação dos pecadores, o cumprimento das Escrituras. Tudo que estava previsto nas Escrituras se cumpre com a morte e ressurreição de Jesus. As consequências de tudo isso que nós estudamos e de todos esses fatos da vida de Jesus, a gente vai perceber e a gente vai ver no desenvolvimento da igreja nascente. Mas isso a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Até lá!